E aí, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre a colonização do Brasil. A princípio, o Brasil era apenas um entreposto comercial entre Portugal e a Índia, então as embarcações portuguesas paravam no Brasil para reabastecer, até que alguns produtos despertaram o interesse do reino português. O óleo de baleia era extraído do interior das baleias, era utilizado principalmente na construção civil, e na costa brasileira se encontrava uma grande quantidade de baleias. Descendo. O Brasil, por ter um clima tropical, também contava com algumas frutas exclusivas de ambiente tropical. E essas frutas, por não existirem na Europa, eram extremamente caras. Também existia uma árvore com seu interior avermelhado, e desse caule poderia se extrair uma tinta que era vendida principalmente para o reino do Marrocos. Essa cor avermelhada lembrava fogo, lembrava a brasa, por isso essa madeira levou o nome de pau-brasil. E o nosso território, por ser um território extremamente quente, recebeu também o nome de Brasil. Uma das espécies mais icônicas do nosso país, que dá o nome para o Brasil, né, é o pau-brasil. E ela foi muito explorada durante o período de Brasil Colônia para a fabricação de tinta vermelha, né? Então, por que ela era tão buscada, né? Ela tem uma substância chamada brasilina, que é um dos extrativos que compõem a madeira ali, que estão impregnados no cerne, que tem essa capacidade de dar essa coloração vermelha. E ela é muito interessante porque ela muda a sua conformação de acordo com o pH. Então, na presença de pH ácido, a brasilina ela fica alaranjada. Então, na presença de pH básico, ela fica vermelho escuro. Então, isso faz com que a mesma substância pudesse, com a mesma substância você obtém qualquer tom de vermelho, né? Então, vou fazer aqui um experimento. A gente vai colocar aqui um pouco uma base de KOH na madeira. Ó. Essa base, então, deixa a madeira com uma coloração vermelho escuro, mais ou menos como sangue, né? É a reação mudando a conformação da brasilina. E se eu colocar agora um ácido, no caso o HCl, ela instantaneamente vai mudando a sua coloração para o vermelho claro. E essa reação eu posso fazer quantas vezes eu quiser. Claro que hoje o pau-brasil não é mais usado para fazer tinta, já que a gente tem alternativas sintéticas para isso, mas ele ainda é considerado a melhor madeira para fazer arcos de violino. Como era um território extremamente quente e sem estrutura, era muito difícil achar pessoas para virem colonizar. Então foram feitos acordos com bandidos. Eles viriam colonizar o Brasil em troca de liberdade. Como a colonização também é feita por mulheres, algumas das primeiras mulheres eram prostitutas. Mas isso não é uma regra, não eram todos bandidos nem todas prostitutas. Como o território era muito grande e o rei não tinha recursos para investir na colonização do Brasil, o Brasil foi dividido em 14 faixas litorâneas. O rei deu esses territórios a pessoas escolhidas, chamadas de donatários. Eram nobres e burgueses. Esses territórios seriam das famílias dos donatários para sempre. Em troca, o rei só queria que esses donatários viessem para as capitanias e desenvolvessem as capitanias, além de firmar um comércio com Portugal. Só que dessas capitanias, apenas duas realmente deram certo, a capitania de Pernambuco e de São Vicente. Então o rei retomou todas as capitanias hereditárias e transformou em governos gerais. No lugar dos donatários foram enviados governadores, que eram escolhidos pelo rei e poderiam ser substituídos a qualquer momento.